Você quer aprender a montar um kit de energia solar off-grid, gastando menos de R$ 1.900? Um kit de energia salvador, que vai te salvar em momentos de apagão. O amigo Tiago, cansado de ficar até 3 dias sem energia, resolveu montar esse kit que a gente apresentou no canal. Ele é da área rural de São Bernardo do Campo, lá em São Paulo. Assistiu a aula aqui do canal e, cansado desses momentos de apagão, montou seu kit, gastou mais ou menos o que era proposto, os R$ 1.900, e ficou muito satisfeito. Nós vamos mostrar aí o vídeo do amigo, o kit que ele montou, e também vamos te ensinar a fazer a montagem completa. Vou montar aqui o diagrama no quadro, vou te explicar o passo a passo da montagem, te mostrar quais os materiais, todos os links de compra, com desconto, estoque no Brasil, muitas dicas e as variações desse sistema. Você vai poder montar um belo sistema, ou com as melhores baterias, a LiFePO4, ou até com bateria automotiva. Vou te colocar à disposição as duas variantes desse sistema. Vamos assistir o vídeo do amigo e temos muita coisa para comentar, tanto do vídeo dele quanto da montagem. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, olha ele aqui, para receber a notificação quando o vídeo subir, participar do Salve com a Galera e ainda gostando das videoaulas gratuitas sobre montagem e manutenção de energia solar off-grid. Taca o like, taca o like. Quero só te avisar que vamos ter agora o sorteio da estação EB3A da Blue ET com a placa solar PV120. O sorteio vai ser completo. Quer saber como participar desse sorteio? Assista até o final, no finalzinho do vídeo. Eu vou falar como participar desse sorteio. Vou te falar como foi o resultado do sorteio de ontem do Inversor Mencela para os membros do canal. O que aconteceu, novidade boa sobre esse sorteio aí e mais alguns detalhes. E informar que nesse momento essa bateria LiFePO4 aqui de 206 A com estoque Rio está disponível por um preço excelente e nós vamos montar no canal um pack com 4 dessas para motorhome de 12.8 volts de 206 Ah. Entrega Rio, todos os impostos e a taxa por conta da Kindle e com frete grátis. Dê uma conferida no link, vamos para o vídeo e depois a gente volta para todos os comentários no final. Opa, fala Tarcísio, beleza? Cara, resolvi fazer esse vídeo aqui até em forma de agradecimento, né, e aprendi bastante coisa aí no seu canal e para contar aqui o meu relato. Eu moro em São Bernardo do Campo e moro perto da Billings aqui, numa região que é como se fosse rural, né, é uma região de mata assim. E aí aqui, o ano passado eu sofri bastante com queda de energia, né, pelo menos 3 vezes aconteceu ano passado, em que cai o transformador, dá algum problema na rua, e aí eu fico 2, 3 dias sem energia, né, isso aconteceu 3 vezes. Aí aconteceu a primeira vez, eu deixei, aconteceu a segunda vez, eu deixei, quando aconteceu a terceira eu pensei que eu teria que tomar uma atitude aí, né, para não depender tanto assim lá da Enel, porque a Enel demora para vir corrigir o problema. Então, primeiramente eu comecei a pesquisar quais eram as opções, né, e aí como os preços de bateria são bem caros, né, acho que impeditivos até, eu resolvi comprar um gerador. Comprei um geradorzinho até que razoável, né, e liguei ele aqui na minha casa, deixei ele certinho, liguei direto no quadro, perguntei para amigos e pesquisei bastante na internet, consegui fazer a ligação dele e tá funcionando, tá tudo certo, né? Mas qual que é o problema do gerador? O gerador é bem barulhento. E aí, para usar à noite assim, fica complicado, né? Por mais que aqui seja uma área isolada, tem vizinho, tem tudo. Eu mesmo não aguento o barulho dele, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre energia solar. Aí vi seu canal lá, comecei a pesquisar e tentar entender como funciona, e aí tem um vídeo seu que você ensina a fazer um kit anti-apagão lá de emergência, que era até R$ 1.900, né? Então eu estudei bastante e resolvi seguir a sua recomendação lá, né? E comprei a maior parte dos equipamentos que você recomenda lá, o preço deu mais ou menos isso mesmo. O que estava um pouco caro era a parte das baterias, né? LiFePO4 de 30 A. Só que se você ficar esperto lá no AliExpress, de vez em quando saem umas promoções lá, e aí eu consegui achar o packzinho de 4 peças de 30 Ah por R$ 290. Aí eu comprei, demora para chegar tudo, mas eu comprei, e quando chegou aqui no Brasil eu fui taxado, mas a taxa foi mais ou menos R$ 60, então tudo saiu uns 300 e pouco, né? Achei bom o preço e peguei, e aí montei aqui o meu sisteminha para emergência, né? É um sistema 100% isolado, é de emergência mesmo. Eu passei uma fiação paralela aqui por fora mesmo, então eu pus uma lâmpada no meu quarto, pus lâmpada na sala, tô para colocar a lâmpada na cozinha e dá para ligar uma televisãozinha, né? Eu sei que o banco é pequeno e aí o que eu fiz algumas 2 semanas atrás, eu tô sempre de olho lá no AliExpress,
saiu lá mais uma promoção, tava 270, 4 peças, né? Tenho que torcer para não ser taxado muito. Se for a mesma taxa de 300 e poucos reais, de 60 reais, vai ficar mais ou menos 300 de novo. E aí eu consigo esses 60 amperes, que eu acho que dá para me passar pelo menos umas 4, 5 horas aqui com luz, né? E quem sabe até depois consigo melhorar o sistema para ligar geladeira, né? Os dias que eu ficar sem. E é isso. Então, vou te mostrar aqui o sistema que eu montei, né? Achei que ficou bem bacana. E agradecer aí o canal pelos ensinamentos, tudo, e dúvidas que eu tenho também. Eu sempre recorro lá às suas aulas. Tem o sistema aqui num hack de TI, né? Consegui um hack usado aqui. Ainda tô mexendo nele, né? Então vou mostrar aqui pra você. Bom, não sei se eu fiz tudo certo, né? Mas aqui tá um disjuntor. Comprei um disjuntor de 16 amperes, corrente contínua. Peguei no AliExpress também. Aí o controlador de carga é esse aqui da Keeper, né? Paul Keeper. Aí ele é de 20 amperes, porque se fosse comprar o de 30 e o de 40, o imposto era muito alto. Então, minha ideia é que se eu for expandir esse sistema aqui, eu ponho outro de 20 do lado, porque o imposto é muito alto. Então, como o de 20 vem já com aquela remessa conforme, fica num preço bom, faixa de 160 reais. Aí aqui eu comprei, recomendação sua, né, esse inversor aqui, né. E, cara, é muito bom mesmo. Eu fiz teste, liguei geladeira, aí ele funcionou. Ele é meio carinho, paguei 700 e poucos reais aqui do Brasil. Acho que eu não precisava de tudo isso, mas agora já comprei, né, então vou ficar com ele. Aí aqui eu fiz as ligações, né, liguei esse fio amarelo e preto, tá indo lá pro meu home office. Essa tomada aqui do lado eu liguei na tomada, mas é uma luz que eu coloquei lá no meu quarto. Ainda vou arrumar isso aqui, né, fazer um disjuntor, ainda não comprei. Aqui tem um disjuntorzinho de 25, que é pra receber aqui o cabo da bateria. E aqui o packzinho de Life PO4. Eu tive bastante dificuldade de entender como que configura esse cara aqui para trabalhar com esse banquinho. E nos dias de muito sol, assim, que eu não estou usando ele, aí ele dá 14.4. Eu andei pesquisando, aparentemente não tem problema, né, de ir até 14.4. Mas me diga aí se tem problema e se eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui. Aí eu instalei aqui embaixo aquele negocinho para ligar ele remotamente, ó. Aí eu não preciso ficar abrindo aqui. Abri. Aí já tenho lá, ó. Por enquanto não tem nada consumindo. Mas é isso aí. Tarcísio, uma outra dúvida que eu tenho aqui é em relação ao painel, né? Eu tenho dois painelzinhos lá, estão mandando 38 volts, mais ou menos, né? Mas aí quando eu desligo aqui, ele deveria zerar, né? Mas ele ainda fica com 3.2. Por que será que? Será que tem alguma coisa que eu liguei errado aqui? Mas ele mantém 3.2 e não zera. Não sei se isso fica consumindo bateria, o que pode ser isso aí. Acho que é um bom conteúdo aí pra você explicar pra gente. Valeu. Então eu coloquei essa régua de pedreiro aqui. A parte de baixo eu parafusei, fiz algumas... Eu sei que não tá a coisa mais bonita do mundo, mas ficou firme aqui, ó. Só que lá em cima eu amarrei com arame, não saía. Aí pra garantir, até foi ideia da minha esposa, eu coloquei esses tijolos aqui pra não voar, tá? Até agora não tive problema. Duas plaquinhas de 100 aqui. Um problema que eu tive aqui também é que pra mim apontar essas placas pro norte, eu tinha que ir do outro lado da casa. E aí eu tenho medo de subir no telhado. E pra mim esse é a maior dificuldade aqui, o maior desafio de energia solar, é essas placas aqui. Eu teria que pagar alguém pra subir aqui, pra fazer pra mim, mas como eu ainda tô aprendendo, não quis gastar dinheiro com isso. Aproveitei pra gastar dinheiro com outras coisas, com equipamento, mas eu acho que eu consegui prender aqui, minimamente aqui. E bate bastante sol durante o dia, então acho que ficou bom. Aí, Tarcísio, obrigado aí pelas aulas, né? Continuo vendo seu canal lá e que você poste bastante conteúdo lá pra gente que nem eu, assim, que gosta de fuçar nas coisas e quer fazer as coisas direito. Aprender, né? Acho que o próximo passo agora é entender como funciona o aterramento, até se você quiser me dar algumas dicas. E também dicas sobre essa configuração do controlador de carga, que ela é bem difícil e eu tive bastante dificuldade. Eu acho que eu consegui, mas não tenho certeza. Valeu, Tarcísio. Obrigado. Antes de te ensinar como fazer a montagem desse sistema bem explicadinho nesse diagrama bem simples aqui, vamos fazer alguns comentários aí sobre o vídeo do sistema do amigo Tiago, que ele fez alguns comentários.
Um deles foi sobre o gerador. Muita gente disse, é fácil resolver com o gerador, só que ele tocou numa questão principal. Você já viu, de perto, já ouviu o quanto um gerador é muito barulhento? Além do barulho ensurdecedor de alguns geradores, ainda tem a questão da fumaça, porque ele é um gerador a combustão. Você vai ter que queimar ou gasolina ou diesel para poder gerar ali aquela energia. E isso vai emitir fumaça e muito barulho. Tanto é que se recomenda, quando você vai montar um sistema com esse gerador a combustão, que você faça ele bem distante da casa, da residência, faça uma casinha, um recinto fechado, com um tratamento acústico, para que ele fique distante e aí a fiação venha de lá para a sua residência por causa do barulho e da poluição, do cheiro aí de combustível. Então, um kit de energia solar off-grid é silencioso, duradouro e tem inúmeras vantagens sobre geradores. Outra dica que o amigo falou sobre a montagem, sim, é sobre o MPPT. Quando a gente indicou aqui o MPPT de 20 amperes, eu vou deixar aí 3 modelos que pode ser utilizado nesse projetinho, como ele é muito mais barato, que é um projeto econômico de 20 amperes, então ele gira ali na casa dos 130, 170, fica variando de acordo com o tempo e com a marca. Então, por esse valor, você fica isento aí de vários impostos durante essa importação. Entra pelo remessa conforme e aí passa direto. Você paga o imposto estadual e o imposto de importação, pelo valor abaixo de $50, você não paga. Então, é melhor que você utilize 2 controladores de 20, faça a compra separadamente de 20 para ampliar o sistema, do que comprar um mais caro e já pagar o imposto e dobrar. Outra solução é comprar o estoque diretamente aqui no Brasil, como a gente coloca. Tem controladores de 40 e 60 amperes com estoque no Brasil. É mais caro, mas é no Brasil, não tem imposto e você já tem a opção de comprar com uma corrente maior de saída. Mas querendo os pequenos, os econômicos, é melhor você comprar 2 de 20 do que um de 40, vai sair bem mais barato. Sobre a tensão do banco de bateria do amigo, ele ficou com medo aí de utilizar 14.4, pode utilizar tranquilamente, porque a célula LiFePO4, 3,65 volts por célula, aquele seu banco de lítio LiFePO4, ele suporta a tensão de entrada de até 14.6 volts. Então você configurando o seu controlador de carga, as 2 tensões para 14.4, está perfeito, pode utilizar tranquilamente, sem medo algum. Quanto àquela leitura de tensão quando ele desliga os módulos fotovoltaicos, alguns MPPTs, mesmo tendo a tensão de entrada cortada, mas como o fio está ligado, ali às vezes induz uma falsa leitura em alguns modelos e aí não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo quanto a isso. E sobre as diquinhas de compra, qual é a maior dica? Entra nos grupos de desconto aqui do canal, tem Telegram e WhatsApp, e todos os vídeos do canal a gente deixa uma listinha completa com os melhores preços, código promocional, e aí você sempre vai estar acompanhando quando tiver essas promoções, instantaneamente nos grupos de desconto. Toda vez que uma bateria do LiFePO4 dessa, estava o pack de 4 células de 30 amperes, era R$400, baixou para 200 e pouco frete grátis, quem está no grupo recebe instantaneamente esse tipo de promoção. Eu comento aqui nos vídeos do canal, para quem está assistindo também sempre está ligado, mas instantaneamente nos grupos de desconto. Toda vez que a gente recebe megas promoções, códigos promocionais, preços e descontos especiais, a gente coloca nos grupos de desconto. Então é assim que você já começa a ganhar e economizar energia sendo seguidor aqui do canal. Vamos agora para a explicação de como funciona, de como montar esse sisteminha, que tem algumas variações. O amigo utilizou o banco de baterias, que foi exatamente esse aqui. Tem um vídeo só explicando como montar esse banco de baterias LiFePO4. São 4 células de 30 amperes em série, que vai dar 12.8 volts, com uma BMS de 30 amperes, compatível aí com a tensão do banco, e um voltímetro. Eu fiz um vídeo exclusivo ensinando a montar tudo isso. No final da montagem você vai ter uma saída positiva e uma saída negativa. E essa saída negativa aqui é a P-. A entrada negativa do banco na BMS é o B-, e a saída, que a gente vai fazer a ligação aqui no controlador de carga, é na P-. Tem o vídeo completo ensinando aqui. E não querendo montar um banco de lítio LiFePO4, que é muito mais recomendado do que uma bateria automotiva chumbo ácido, pelo desempenho, pela quantidade de ciclo de recarga, pela durabilidade, mas não quero mexer com esse tipo de bateria não, a gente colocou aqui o esqueminha para você utilizar uma bateria automotiva de 60 amperes. Mas querendo utilizar essa, vai da mesma forma aqui, depois dela montada como está aqui, que a gente ensinou a fazer, é só conectar nesse disjuntor aqui no lugar dessa bateria que está aqui. Tem variação, porque aquele kit que a gente fez foi o mais barato possível. Colocou 2 plaquinhas de 100 watts pico em série, ligando aqui no controlador de carga. Vamos lá para a montagem. Você vai escolher 2 placas de 100 watts ou 2 placas de 150 watts, placa solar. Os modelos estão aí na descrição do vídeo, vai estar a listinha completa e organizada, ponto a ponto, todos esses itens aqui do kit. Se você escolher 2 plaquinhas de 100 watts, você vai ligar em série. Como é em série, o positivo de uma liga no negativo da outra. Ela já vem com plug MC4, onde você faz isso. Cada uma vem com plug positivo e negativo.
Aí você pega o positivo de um e encaixa perfeitamente no negativo da outra. Sobra duas pontas. Essas duas pontas é o que você vai ligar aqui num disjuntor DC de corrente contínua, mais e menos. E sobre a escolha das placas, se você colocar as duas placas de 100 em série, você vai ter 200 watts pico, que vai entregar 14 amperes hora pico num sistema de 12 volts. Se você escolher duas placas de 150 watts, ela vai entregar 300 watts pico e 20 amperes pico aqui nesse sistema. Você pode utilizar as duas combinações para economizar mais dinheiro, as duas de 100. Mas, se puder, colocar as duas de 150 em série nesse controlador de carga MPPT. E aí vem os fiozinhos, depois dos conectores MC4, fio de 6mm, entra aqui no disjuntor DC, bipolar, vai ter o lado do positivo, o lado do negativo, entre 10 a 16 amperes esse disjuntor. Esse disjuntor vai estar em paralelo com o DPS, e esse DPS vai ter a saída por terra. Esse DPS tem polaridade, o negativo do DPS vai na saída negativa do disjuntor, a entrada positiva do DPS vai na saída positiva do disjuntor, e esses fios continuam até a entrada PV do MPPT. O que é o MPPT? É esse aqui, Aqui ele, pessoal, esse é o controlador MPPT, tem entrada PV para ligar os painéis fotovoltaicos e tem a saída de bateria, para ligar o banco de bateria. Então essa ligação das placas com o disjuntor DPS vai aqui na entrada PV, mais ou menos, e a saída vai ligar no banco de baterias. E entre o controlador de carga e a bateria vai ter um disjuntor DC de proteção. E aí é um disjuntor com uma capacidade boa de corrente. A gente tem aqui uma bateria de 60 amperes, então é recomendável que use um disjuntorzinho de pelo menos 60 amperes, corrente contínua. O linkzinho também está na descrição do vídeo. E indo também, esse mesmo conector, você pode utilizar um barramento aqui. O que é um barramento? Uma barrinha de cobre, onde você faz as conexões aqui, tanto para ir para o disjuntor quanto para ir para o inversor, ou faz simplesmente uma emenda aqui entre o fio que vai ao disjuntor da bateria, ele vai à entrada do inversor. O que é o inversor? Ele vai transformar a energia contínua dessa bateria, 12 volts, 24 volts, em 110 ou 220 alternada, que é a corrente e a tensão necessária para ligar seus eletrodomésticos. E entre a bateria e o inversor, também temos aqui, entre o controlador de carga e o inversor, você pode colocar um disjuntor de proteção também compatível com a corrente do banco, em 50 a 60 amperes. E o inversor que foi que a gente recomendou? Nós recomendamos um dos tops, que é o Sweet Power 1500 watts real. Ele é nominal e é real. Ele é um inversor que hoje ele tem um precinho mais ou menos aí com frete, acho que está chegando aí próximo aos R$900, porém ele é um inversor de alto desempenho. Tem mais barato? Tem. Vou deixar aí pequenos inversores aí que chegam a 300, 400 watts nominal, que dá para ligar algumas TVs, lâmpadas, tudo. Mas esse tem a capacidade de ligar geladeiras, tem a capacidade de ligar até forno micro-ondas. Desses aí com a capacidade normal que a gente utiliza no dia a dia. É um inversor muito forte que você pode utilizar nesse sistema e depois fazer um upgrade do sistema e o inversor ainda ser compatível. Por isso que a gente recomendou naquele vídeo esse inversor. Sem contar na robustez aí que você tem um aparelho que dura muito tempo se bem utilizado. E, como eu disse, você pode utilizar um Sweet Power com entrada de 12 volts, saída 127 ou 220 volts, de acordo com a tensão aí dos seus equipamentos. E na saída desse inversor, você vai ter a saída alternada e ligar um disjuntor AC, que é facilmente encontrado, de mais ou menos 15 amperes, para garantir a potência, a proteção dentro da potência indicada para esse sisteminha. Não tem automação com a concessionária, porque faltou energia, você vai ligar esse sisteminha, esperar alguns segundos enquanto a tensão estabiliza no visor do inversor, ele vai mostrar, atingiu 220 ou 127, você pode ligar suas cargas aí diretamente na saída do inversor. É um sisteminha que se propõe a isso. Durante o dia, com as placas solares ligadas, você consegue tranquilamente, por exemplo, com 300 watts pico em placas, você consegue manter uma geladeira tranquilamente ligada durante todo o dia aí. Por quê? Porque uma geladeira geralmente puxa entre 100 e 130 watts por hora, e um sistema desse é capaz de enviar aí entre 200 a 300 watts pico por hora. Você vai ter energia constante vindo da placa para estar carregando a bateria e alimentando uma carga. Porém, quando não tiver produção, aí a autonomia vai depender da quantidade de baterias. Como é um banco pequeno, você tem autonomia para cargas pesadas aí de poucas horas. Se for para iluminação, carga leve, você fica bem abastecido para poucas cargas. E aí um sistema off-grid, quanto maior a autonomia a gente precisa, maior a gente deve investir no banco de baterias. Esse é um sisteminha bem simples aí que salva muita gente, principalmente o pessoal da zona rural ou quem está em áreas que tem muita queda de energia. Imagina você ficar 3 dias em um lugar isolado, sem energia. E um sisteminha desse que durante o dia você pode ligar a sua geladeira, mais um ventilador,
mais uma TVzinha, e durante a noite, faltando energia aí da sua concessionária, a energia principal, você ainda tem algumas horas de iluminação, mais sua geladeira, mais um ventilador. É um sisteminha de socorro, um sisteminha salvador durante o apagão. Facilita aqui o entendimento, pessoal. Eu coloquei logo os barramentos aqui para você ter uma noção. Na saída do MPPT, a gente liga aqui nesse disjuntor DC, o fio vermelho é o positivo e o negativo é o fio preto. E aí na saída do primeiro disjuntor a gente liga nos barramentos, que praticamente é uma barrinha de cobre, uma para cada polaridade, uma para o positivo e uma para o negativo. Então a gente faz a conexão da saída desse primeiro disjuntor na barrinha e dessa barrinha segue direto aqui para o positivo da bateria. Na saída do mesmo disjuntor bipolar, são dois polos, aquele disjuntor com duas chavinhas, aí o negativo dele vai para o barramento, a chapinha de cobre negativa. E esse mesmo negativo aí vai também para o banco de baterias. E aí saindo desse barramento a gente puxa dois fiozinhos aqui para o disjuntor também DC, que vai para o inversor. E aí facilita o entendimento e a ligação com os barramentos aqui. Você faz a emenda nos barramentos. Chegou meu povo, esse momento é do salve, mas a gente vai tratar de inúmeros assuntos aqui, todos bem rápido. Sorteio aí que acabou de ter do inversor Mencela. Deixa eu tirar, não é esse aqui não é o Sweet Power, não, sai daqui. Sweet Power, essa é hora do cabo arrumar o inversor, rapaz. Não é o Sweet Power não, é esse aqui, ó. Mencela, modelo 3000 watts, entrada 24, saída 220. O sorteio foi agora pela Loteria Federal do dia 30 de março. E o vencedor foi o membro do canal, o amigo Adelvan Piuí. Ele escolheu a centena 006 e a centena do primeiro prêmio deu, os últimos números deu 007, então ele foi o que mais se aproximou, foi o vencedor conforme as regras do canal. Só que ele mandou uma mensagem para a gente aqui do canal, pro canal, e disse o seguinte, que ele iria fazer a doação do prêmio dele para que a gente fizesse um novo sorteio, em seguida agora vai ter da estação EB3AWT. Após esse sorteio a gente vai fazer um novo sorteio aí para outro membro do canal, porque ele comprou um estoque no Brasil, está satisfeito com o inversor dele, disse, eu quero também ajudar as pessoas, gostou do canal, porque o canal não vende cursinho, traz conhecimento gratuito, se tornou membro do canal para ajudar o canal e disse, quero também ajudar, quero que esse prêmio vá para outra pessoa que precisa aí desse inversor para montar seu sistema off-grid. E ele deu duas opções, faça outro sorteio para outro membro, e aí eu vou fazer agora após o WT, porque agora esse é o próximo sorteio, ou que entregasse ao outro membro que se aproximou depois dele. E aí eu vou colocar em votação. Agora eu vou abrir o sorteio da WT, do EB3A, e vou colocar a votação. Vocês decidem. Você quer um novo sorteio para todos vocês participarem e aí ver quem ganha o Mencela, ou já entregar diretamente ao usuário que mais se aproximou do número, tirando o amigo Adelvan Piuí? Vou colocar a enquete em breve e vocês vão decidir. Agora, sobre o sorteio atual, eu vou abrir um post. Como é que faz para participar do sorteio? Você é inscrito no canal, se tornou membro por R$ 7,99. Aí você está ajudando ao canal a continuar trazendo conhecimento gratuito. E de quebra, você vai participar de alguns sorteios do canal. O sorteio não é o objetivo principal da área de membros. Mas o que foi que eu fiz? Eu digo, vocês não estão ajudando o canal, para que o canal ajude a todos vocês, trazendo conhecimento gratuito sem vender cursinho. Então eu pego um monte de inversor que eu comprei, que já testei, alguns que eu ganhei, e algumas empresas parceiras, como a Bluet, que está fornecendo nesse momento uma estação EB3A, uma PV 120 para o próximo sorteio do canal. E aí a gente faz o sorteio para os membros, que aí fica mais fácil controlar. Porque pergunta, às vezes, por que você não faz para todo mundo? Como é que eu vou fazer um sorteio? Como é que eu vou controlar um sorteio? Eu ainda não sei. Para 117 mil pessoas. Os membros é pouquinho, ali algumas centenas, a gente cria ali um grupo, cria uma postagem, alguns escolhem uma centena pela Loteria Federal e é mais fácil administrar. E aí eu estou privilegiando, quem também está privilegiando o canal, dando essa ajuda para que a gente continue trazendo aí os conhecimentos, a gente perdendo esse tempinho, abrindo mão de estar com a família, tudo, gravando essas aulinhas, aí pega uma colaboraçãozinha de R$ 7,99 para ajudar aí até para adquirir os aparelhos para trazer conhecimento para vocês. Então é uma forma de retribuir a todos vocês. E o amigo se solidarizou e disse, também quero ajudar, e muito obrigado aí pelo sentimento. Você vê que aí o bem, ó, vai se multiplicando, você vai fazer o bem a uma pessoa, essa pessoa também já foi abençoada, já abençoa mais outra, e assim é incrível e é maravilhoso, e muito obrigado a todos vocês, amigos aqui do canal. Então, o próximo sorteio, estação EB3AWT, mais a placa, eu vou divulgar em breve esse sorteio num post específico para você escolher. Vai estar todas as regrinhas lá sobre esse sorteio. E assim que colocar o post, eu vou fazer outro vídeo explicando melhor, porque vai ter uma regra diferente.
uma das cláusulas aí para ser o vencedor também vai ter que estar inscrito no canal da Bluetooth. A Bluetooth tem um canal no YouTube, você vai lá estar inscrito no canal dele, vai seguir ele no Instagram e vai escolher sua centena aqui conforme todos os sorteios do membro do canal, e a gente vai falar mais sobre isso quando eu abrir o post. Beleza? Deixa eu olhar se tem mais algum assunto aqui antes do salve. E vamos pro salve. Quem foi os caba bom? Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Paulo Brasópolis, de Minas Gerais, grande abraço. Nosso amigo caba bom, Rogério Parmigiani, de Santa Lúcia, no Paraná, grande abraço, amigo Rogério. Nosso amigo Felipe Barros, membro também do canal, Rogério, membro do canal, Felipe Barros, membro do canal, de Tapipoca, no Ceará, grande abraço, Felipão. Nosso amigo Adão Custódio, de Unai, Minas Gerais, grande abraço. Nosso amigo Sérgio Ferreira, eles, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Esses foi os salves. E eu tinha mais coisa para falar, mas foi muita coisa, o tempo já tá tarde, senão esse vídeo não vai sair hoje. As baterias, eu ia falar, Kingbo entrega Rio. Você compra elas, vou montar um pack. Já pedi a minha entrega Rio, já tenho duas, agora tá vindo mais duas pela entrega Rio. O que é que faz? Você compra, o produto tá lá na China, a Kingbo diz, não, você me pagou, né? Então sou responsável. Demora um pouquinho, mas a Kingbo vai mandar pro estoque dele lá no Rio de Janeiro. Se tiver imposto, a Kingbo paga tudo, o frete vai ser tudo pela Kingbo. Quando chegar no Rio de Janeiro, ele vai pegar seu endereço, que está lá no AliExpress, e vai mandar via correio, via Sedex, geralmente, para a sua residência. Então você vai receber em casa despreocupado, sem taxa, sem imposto, sem nada. Demora um pouquinho, de 45 a 55 dias, às vezes atrasa um pouquinho, mas a Kingbo sempre entra em contato com você por WhatsApp e fica informando tudo e dá os códigos de rastreio assim que chega no Brasil. Segurança da Kingbo, zero taxa, é um novo procedimento que ele faz em entrega Rio e vale a pena, dê uma conferidinha aí.